Bom, hoje eu estou aqui nessa série que eu estou fazendo de conversas com algum bate-papo com economistas. Eu estou aqui com a presença de um velho amigo, né, Marcelo? Não é velho porque a gente não está velho, né? Já se conhece há algum tempo, né? Mas do Marcelo Neri, que é talvez um dos maiores especialistas no Brasil em políticas sociais. É uma honra muito, muito grande para a gente aqui no canal ter o Marcelo aqui para a gente discutir diversos temas ligados à crise do Covid-19 e como é que ele afeta a economia brasileira. A gente já teve aqui discussões sobre a questão monetária, a questão fiscal, mas a questão social talvez ela seja o ponto central de toda essa discussão. O Marcelo, eu acho que já é uma figura pública no país, todo mundo conhece, mas só para fazer o registro, ele é PhD em economia na Princeton, né, Marcelo? Princeton, Exatamente. Estados Unidos, diretor da FGV Social, foi presidente do IPEA e ex-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo da Dilma Rousseff. Então, Marcelo, além de um acadêmico de excelente formação e excelente produção científica, também já tem a experiência no governo e vai nos ajudar aqui a entender um pouco das questões sociais no Brasil, não só relacionadas à pandemia, mas como é que a gente vinha, né, com as nossas dificuldades na área social e a pandemia, a crise do Covid-19, essa pandemia, ela acelerou algumas questões. Marcelo, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E você estava dizendo aqui antes que eu estava me tornando aqui um youtuber, né? Mas as circunstâncias fazem com que a gente passe a aprender, né, outras tecnologias e aprender a se comunicar. E aqui, Marcelo, o meu interesse aqui no canal é levar para estudantes de economia, professores, formuladores e mesmo aqueles interessados no tema econômico, para a gente entender certas questões que às vezes o espaço do jornal e da televisão ele não é suficiente, né? E uma conversa dessa ajuda muito aos estudiosos na área a entender mais profundidade certos temas. Perfeito, Flávio. Eu agradeço o convite. Acompanho já de longa data não só a tua produção acadêmica, como gestora, etc., mas vários seu laboratório de pobreza que você criou, depois no IPES. Enfim, é uma longa trajetória. Tenho esse hábito muito, muito bom de volta e meia ir ao Ceará, de alguma forma, participar. Me lembro em 98, tecnicamente século passado, fazendo, a gente se conversando, e foram conversas boas, idas boas ao Ceará. Então, para mim, é um enorme prazer estar aqui com você. É isso. Marcelo, eu vou entrar no tema, né, propriamente dito do que é da nossa conversa, mas vamos voltar um pouquinho a essa crise. Antes de começar a pandemia, você já tinha alertado, né, que desde 2014 a nossa pobreza tinha aumentado muito, seja por conta da própria recessão econômica que o país passou, mas também pelo represamento, né, de novos indivíduos para dar entrada nos programas sociais, assim como o valor do benefício também ficou muito defasado. Né? Ou seja, a gente já chega nessa crise, nessa pandemia do Covid, a gente já chega do ponto de vista social já fragilizado, não é isso? Exatamente, talvez seja uma diferença importante em relação a outros países, quer dizer, o Brasil vivia essa crise de uma maneira contínua. Nós economistas falamos muito de uma recessão longa, profunda e com uma retomada muito lenta, mas do ponto de vista social ela foi ainda muito pior. Por exemplo, pegando um dado, por exemplo, os 5% mais pobres no Brasil, eles perderam 19 vezes mais do que a média. A média perdeu 2, os 5% mais pobres perderam em termos de renda real 39% de 2014 a 2018. A extrema pobreza subiu 71%, cerca de 3,4 milhões de novos pobres, novos extremamente pobres. Então, a gente chega nessa crise já sem reservas sociais e principalmente na base da distribuição. Uma parte é o efeito cíclico da crise, até de uma maneira um pouco irônica,
quando a desigualdade subiu durante 18 trimestres consecutivos. A primeira vez que ela parou de subir ao longo do tempo foi no último trimestre do ano passado, a desigualdade de renda do trabalho, e eu acredito que por razões cíclicas, por toda a crise, ela vai voltar a aumentar. Então, era o maior tempo de aumento de desigualdade consecutivo que a gente já tinha passado nas nossas séries. Não é a maior desigualdade, mas é a maior subida. Então, ela pega justamente, como você vinha dizendo, pega a situação brasileira, principalmente a população mais pobre, num momento bastante fragilizado, ou seja, é uma crise não anunciada que nos pega depois de uma crise extensa, profunda e de fortes consequências. Agora, um dos grandes instrumentos construído na década passada, na década de 2000, foi o Cade Único. Né? O Cade Único, um registro importante, um avanço importante político e social no Brasil. Hoje nós temos por volta de 23 milhões de famílias, acho que talvez aí algo em torno de 76 milhões de pessoas. E 14 milhões estão no Bolsa Família. 14 milhões das famílias. E uma questão importante do Cade Único é que, nesse momento, que um dos instrumentos anunciados pelo governo federal, que é o auxílio emergencial, que vai pegar tanto pessoas do Cade Único, mas também vai pegar microempresários e vai pegar também pessoas que contribuem para o INSS. Mas o grande problema que você vem alertando é os chamados invisíveis. São autônomos, pessoas que estão fora de qualquer registro. Não é? Você não acha, antes de falar do benefício emergencial ou auxílio emergencial, você não acha que a gente estagnou na última década em termos de evolução na política social? Quer dizer, o Cade Único foi importante, mas a gente não fez mais nada importante além disso. Eu acho que até em boa parte de uma maneira consciente, quer dizer, a gente construiu uma rede de proteção social, Bolsa Família, o Cade Único são bons plataformas ligadas a essa nova estrutura, e a extrema pobreza, a pobreza no Brasil, acabou subindo, em parte, pelo mesmo canal que ela vinha caindo. Então, como você disse anteriormente, você teve uma queda do valor do benefício de 18%, 19% desde 2014. Nos últimos, desde maio de 2019, o número de beneficiários caiu, se formou uma fila no Bolsa Família, e até me preocupa todas as ações de emergências, etc., quando o feijão com arroz que a gente sabia fazer, a gente não está fazendo. Tinha fila no INSS, tinha fila no Bolsa Família, de programas já consolidados. Você se propor, como a crise exige, uma plataforma de localizar novas pessoas e fazer o pagamento, eu acho que é meritório, mas é algo difícil. Quer dizer, a gente não está conseguindo fazer o feijão com arroz, muito menos, vamos dizer, criar uma nova receita, que é o que está tendo que se fazer agora. Eu acho que eu não entendo bem por que essa reticência, essa demora em relação ao Bolsa Família, não só em relação à crise, é uma coisa que eu acho que revela um pouco a preferência da sociedade brasileira, e não é só desse governo, desde 2015, passou por pelo menos 3 mandatos diferentes, a gente vê esse processo. Quer dizer, Bolsa Família, quer dizer, não é à toa que a renda dos mais pobres cresceu, uma parte é por decisão nossa, ou inação nossa enquanto sociedade. E um pouco eu acho que a própria ordem, acho que o mais fácil, os mais pobres primeiro, os mais fáceis de você chegar, que era o Bolsa Família. Agora parece que a coisa vai andar, até eu acho que houve uma certa, eu acho que a gente está saindo de um script de ajuste fiscal, que é uma coisa que o Brasil precisa fazer, mas para um ajuste de keynesiano, né? Nessa crise somos todos meio keynesianos, porque ela exige gastos públicos, exige essa ação anticíclica, mas talvez esteja sendo feito de uma forma um pouco, vamos dizer, indo de um lado para o outro com uma velocidade muito grande. Então, nas coisas mais fáceis, que é o Bolsa Família, depois o Cade Único, existia uma certa demora em relação a isso,
Eu acho que o governo federal vinha muito assim, o pacote, inicialmente é o pacote de 70 bilhões, etc. Mas, na verdade, o pacote de dinheiro novo eram 5. O resto era tudo adiantamento, que faz sentido, mas não é dinheiro novo. E agora a gente foi para essa ação de tentar cadastrar pela internet. A gente já tem 28 milhões nesse cadastro, em 2 dias. Eu acho que talvez a gente esteja um problema de gente demais, assim, do que eu acho que esse talvez o risco maior que, que a gente está incorrendo nesse momento. Deixa eu só pegar esse gancho aí que você colocou. Quer dizer, se iria exigir demais que a gente já tivesse um cadastro dos informais no Brasil, quer dizer, não precisasse da crise para poder correr atrás desse problema. Mas já era para ter identificado essas pessoas? Eu acho que, na verdade, o Brasil tem uma certa bateção de cabeças, que era o seguinte, que existia uma discussão de uns 6 anos atrás, pelo menos, de você criar esse número único de identificação dos brasileiros. Então, existia a discussão se era o número de identificação social, NIS, se era o CPF, que está sendo usado agora, ou se era o título eleitoral. Acabou vencendo o título eleitoral, que você tem aquele dado biométrico, foi feita a biometria desde 2008, etc. Só que chega nesse momento emergencial, etc., a gente está usando o CPF. A gente fez uma escolha errada, porque, quer dizer, se a gente tivesse preparado ali, feito o CPF com biometria, seria agora a gente teria a população toda, e é um cadastro que é checado, e a gente tem um cadastro eleitoral com essa biometria, talvez por razões políticas, talvez seja de fato uma. A gente não está usando eles. A gente vê a Índia, por exemplo, que tem um processo de cadastramento biométrico, uma população bem maior e bem mais pobre, que eles estão lá na frente. Eu acho que o Brasil, a gente até tem uma certa tradição, as próprias urnas eletrônicas, a própria declaração de imposto de renda pela internet, são sinais em alta escala. O Brasil tem competência para fazer essas coisas em alta escala, como já fez. Só que, às vezes, a gente faz escolhas, vamos dizer, escolhas erradas, como foi, por exemplo, essa questão do número de identificação. A gente poderia já estar lá na frente. Mas eu acho, quer dizer, por outro lado, como você disse, a gente tem o cadastro, tem o Bolsa Família, que pega uma boa parte. Acho que a gente poderia estar usando melhor essas informações. Agora, sei que vocês aí no Ceará têm programas estaduais baseados nessas plataformas de Bolsa Família, Cadastro Único. Eu participei de algumas iniciativas nesse sentido. E eu acho que a gente tem um conjunto de informações, de possibilidades operacionais. Eu acho que a gente está usando pouco nessa crise. Acho que, por exemplo, a gente tem um registro do Banco Central, o SCR, Sistema de Crédito, que acompanha todas as transações acima de R$ 200. Dia a dia, não só antes da crise, como durante a crise. A gente não está utilizando isso. A gente tem os dados do imposto de renda, que de alguma forma estão sendo utilizados, mas não em termos de microdados, de sigilos. Então, acho que talvez a gente tenha sido um pouco tímido em utilizar todas essas bases de informação, que elas são custosas de coletar e elas servem para, principalmente, momentos como esse, você conseguir dar uma resposta mais rápida e eficiente. Você tem alertado recentemente que, a despeito do governo ter corrido atrás para cadastrar um monte de pessoas, está fazendo isso, é um processo até de muita logística, né? Você levantou também, mas você chama a atenção para uma questão importante, que nessa concessão do auxílio emergencial, tem muito moral rasa, né? Tem pessoas aí que não mereceriam receber, né, esses recursos, uma seleção adversa também aí, que você não mereceria receber esses recursos. Ou seja, você focalizar no momento de emergência, certamente você vai errar muito. Né? Você vai errar muito e você vai dar benefícios para quem não estaria precisando talvez em retirar de quem precisaria mais. Então, a focalização é muito prejudicada, né, Marcelo, nesse momento?
ela é muito prejudicada, quer dizer, talvez o risco seja talvez não só da gente incluir pessoas demais, esse é um risco que acontece, mas eu acho que o principal problema é talvez gerar uma avalanche no sistema e a gente não conseguir atingir aqueles que a gente deveria estar atingindo. Talvez vai fazer um racionamento onde você não separa o quem precisa e quem não precisa. Eu acho que está faltando clareza sobre para quem que a gente quer dar recurso. A gente quer dar recurso para o sujeito que está pobre ou o sujeito que é pobre? Será que é um sistema de crédito que a gente quer dar para quem, vamos dizer, está pobre, não era e não será no futuro? Eu acho que está faltando essa clareza. Eu acho que uma emergência como essa, a gente precisa agir rapidamente, só que talvez, que foi o problema lá da crise de 2008, a gente crie um tipo de despesa permanente para o futuro. Acho que no Brasil falta muito o espírito, quer dizer, as pessoas se dizem muito keynesianas, desenvolvimentistas, tá? Uma boa parte dos economistas se dizem, mas eles não aprenderam uma noção fundamental de Keynes, que era o seguinte: você está numa crise, o problema é a capacidade ociosa, você injeta recurso. Você está numa economia de guerra, como tem aspectos atuais, de racionamento, a receita é outra, você tem problemas de oferta também. Então, eu acho que está faltando essa clareza e eu acho que corre um risco, que a gente via nesse script de ajuste fiscal necessário, e está tendo que fazer essa mudança de curso. E eu até tive um professor que eu julgava, um professor que estava na hora certa, no momento certo, que foi o Ben Bernanke, lá na crise de 2008. Era o sujeito que estudou a crise de 29, a vida toda, ele estava no momento certo. Eu acho que aqui no Brasil, talvez, é o oposto disso. Eu acho que o nosso Paulo Guedes também foi meu professor de graduação, etc. Ele vai ter que mudar, ele vai ter que dar uma cambalhota e cair de pé. E torço para que consiga. A sensação é que a gente está naquele jogo de futebol americano, que aí sai toda a defesa, entra todo o ataque, e depois sai de novo o ataque, entra a defesa. Quer dizer, a gente, naturalmente, o governo atual é legítimo, foi constituído, né, legitimamente, e só que o DNA dessas pessoas não tem vamos dizer, uma maior paixão por questões keynesianas nesse momento que elas se tornam. Ou questões sociais, quer dizer, pegando a sua analogia, eu acho que ajuste fiscal é defesa, altamente necessária. Se você tiver uma defesa vazada, você não vai ganhar o jogo. Mas agora talvez a gente precise de um ataque social contra a crise, quer dizer, ter essa ideia de você buscar os mais pobres, que a vantagem também de você ter esse foco que você se referia é que você tem multiplicadores bem mais altos. Assim, o multiplicador do Bolsa Família é 3 vezes maior que o da Previdência, 50% maior que o próprio BPC. E também chama a atenção que é o seguinte: a gente via nesse script de ajuste fiscal, mas logo no começo da crise, quer dizer, fizemos a reforma da Previdência, um assunto que eu sei que é muito caro a você, desde muito tempo, mas a gente começou fazendo uma contra-reforma da Previdência, a crise, essa votação do BPC, etc., é uma coisa que é uma contra-reforma, sem tirar nem pôr. A gente está aumentando gastos públicos nos segmentos que não são tão pobres, o do Bolsa Família é muito mais pobre, tem benefícios muito menos, mas de uma maneira permanente para depois da crise. Quer dizer, tudo é quase um exemplo de livro-texto do que a gente não deveria estar fazendo. Então, chama a atenção que essa relação tumultuada entre executivo e legislativo pode gerar, e estados, essa questão federativa, pode levar, quer dizer, já está levando a uma situação muito complexa. A gente está fazendo, a gente em economia gosta muito de buscar a solução ótima, acho que a gente está muitas vezes achando a solução péssima, é difícil pensar numa solução pior do que essa, por exemplo. Mas ainda nas bases de dados, nos cadastros, quer dizer, você tem cadastrado as pessoas que potencialmente podem receber benefícios, é importante porque você avança na direção da focalização mais precisa. Mas uma outra coisa que vem junto são as tarefas de monitorar o desenvolvimento das políticas sociais, a avaliação de políticas. A gente ainda está muito aquém do que deveria estar. Ou seja,
se há realmente uma restrição fiscal muito grande no Brasil, que, como você defende, é necessário que você tenha um ajuste fiscal, uma consideração na área fiscal, mas você precisa também usar melhor esses recursos sociais de maneira que tornar que ele vá na ponta e atinja realmente os benefícios. A gente ainda está um pouco engatinhando ainda, não? Ou não? Eu estou sendo muito Até pessimista. Não, eu acho que até esse, vamos dizer, se botar o Bolsa Família na berlinda, como foi feito nos últimos 5 anos, quer dizer, o Bolsa Família é um grande aliado de quem está preocupado com ajuste fiscal. É assim, primeiro os mais pobres, isso vai fazer, eu acho que até a duração da recessão que a gente teve é muito, porque a desigualdade aumentou, e a desigualdade aumentou porque nós, enquanto sociedade, não nos preocupamos com isso. Então, de alguma forma, é uma preferência revelada que levou a essa estagnação. E agora é uma crise que já bateu a nossa porta e que se a gente não souber usar o instrumento, porque eu acho que tem muitas vezes assim, essa ideia, não, a gente precisa fazer uma cirurgia, a situação do Brasil é grave, fiscal, você precisa fazer a operação. Agora, você não faz operação sem anestesia, você não tem aquele espírito de fazer uma operação sem anestesia, não é bom, entendeu? Não quer dizer que o médico é bom, está dizendo que o médico ele tem um lado assim um pouco inconsequente. E eu acho que a gente está passando por isso, eu acho que a gente passou por isso, eu acho que a gente chegou na crise já com um déficit em termos de pobreza, em termos de desigualdade grande, isso não permite a gente errar mais. A gente já tinha toda a nossa cota de erros já foi gasta. Mas aí vem uma outra questão, é que o benefício emergencial é previsto para 3 meses, podendo ir a 6. Só que o tempo que nós vamos ficar de quarentena ou oitentena, seja lá o que for, a gente não sabe exatamente porque não sabe o tamanho, né, do problema ainda. Então, há uma. E mesmo que passe esse período de confinamento, a resposta da atividade econômica não vai ser imediata, ela vai vir lentamente. Claro. Então, os informais, eles não estarão salvos depois de 6 meses no máximo. Ou seja, será que Não, haverá uma pressão por uma demanda permanente, pelo menos para esse grupo da população? exatamente. Ou se a gente está caminhando para um benefício universal, aquele programa mais estruturante de longo prazo? O que você acha que pode acontecer? Esse é a minha primeira reação essa necessidade, logo que foi anunciado. Eu não acho, a minha posição é clara, eu acho que uma situação emergencial é uma coisa, mas eu não acho que a renda mínima universal seja a solução para o Brasil. Acho que o Brasil tem um nível de desigualdade tal que a gente precisa focalizar. Eu acho que países europeus, países mais ricos com desigualdade mais baixa, se você fizer a conta e fizer, não, se eu vou dar um benefício de tanto para todo mundo, no setor informal, a conta é o seguinte: se você souber focalizar exatamente, que a gente não consegue, porque são invisíveis, como você falou, dá para cada um exatamente o que ele precisaria para chegar na linha de pobreza, ou se você jogar dinheiro de helicóptero, ou seja, dá para todo mundo a mesma coisa, custa 36 vezes mais. Não é uma coisa de 36%, não é 3.600%. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com essa transição. Acho que tem vamos dizer, um problema fiscal que já era sério, anunciado para o futuro. Acho que a gente não está conceitualmente, assim, por exemplo, o que renda permanente, renda corrente, assim, que tipo de pobre? A gente vai medir pobre de uma maneira mais unidimensional, ou de uma maneira mais permanente, ou não. Acho que isso aí são escolhas de política. Eu acho que está faltando, porque a gente tem uma crise de duração incerta e a gente tem que pensar a nossa retomada, como você está colocando, a reconstrução, quase como se fosse uma situação de guerra, né? A reconstrução depois da guerra. E eu acho que a gente tem lições importantes aí do Ceará, que na minha opinião, já te falei isso, acho que é a meca das microfinanças, tem aí o Crédito Amigo, que tem aí a sede forte aí, tem o Banco Palmas, tem uma série de iniciativas de inclusão financeira que a gente, de alguma forma, vai precisar muito para o período. A gente precisaria muito agora. Quer dizer, a gente precisaria conceder. O sujeito não é pobre, ele está pobre, um sistema de crédito para ele. A gente precisava, e a gente tem esses instrumentos para fazer isso.
Só que eu acho que eu não vejo de nenhuma forma isso claro no discurso. Assim, tem um pacote, mas qual é a base conceitual? Qual é o objetivo? Porque nisso você pode tratar pessoas que têm níveis de pobreza, até às vezes tratar o mais pobre pior do que uma pessoa menos pobre numa situação de crise. Eu acho que se a gente tem esse sentido de primeiro aqueles que precisam mais, acaba sendo bom, inclusive macroeconomicamente falando, em Agora, razões aqui, fiscais e para o próprio atividade econômica. quando você toca na questão do microcrédito, ou crédito amigo aqui do Banco do Nordeste, essa medida, né, do auxílio emergencial, que inclusive 28 milhões de pessoas já estão se cadastrando, ou seja, nesses 28 milhões, Marcelo, tem gente aí que não mereceria estar cadastrado, mas isso vai ser apurado depois. Mas, queira ou não, isso leva a uma inclusão digital bancária, né? Isso vai forçar um monte de gente que não sabia operar nesse sistema vai ter que operar. E o próprio Crédito Amigo já inclui digitalmente. A minha questão não vai ser necessário uma educação financeira para essas pessoas que estão se incluindo, porque isso pode ser um tiro no pé também do cidadão. Eu acho que tem primeiro questões de fraude, assim, sites falsos que vão lá e vão captar os dados das pessoas e vão abrir contas. Isso eu acho que é um risco muito grande. Tem até uma iniciativa da CVM, mais antiga, que eu acho que a gente deveria estar. Assim, a CVM basicamente criou um site falso para as pessoas entrarem de pirâmide financeira e as pessoas entram e falam: olha, não faça isso. Assim, você tem que ter cuidado. Então, tem essas questões de fraude que me assustam nesse momento, nesses próximos dias, que em função do cadastramento. E como você disse, você deveria vir acompanhado de medidas de educação financeira, porque o programa está sendo generoso, a gente está dando mais, o que é surpreendente, está dando para um benefício médio do Bolsa Família, vai ser multiplicado por 3 nesse período, o que eu acho uma surpresa impressionante. Agora, essas pessoas deviam estar sendo instruídas, poupem, façam um pé de meia, porque são 3 meses. E essa crise é um pouco a história da cigarra e da formiga. Então, eu acho que são coisas fáceis. O Brasil já tem experiência. A maior experiência de inclusão financeira, o maior experimento aleatório que foi feito aqui no Brasil, com escolas de ensino médio, e funcionou bem. Então, a gente tem, porque, na verdade, você precisa ter conteúdos, etc. O Brasil tem essas experiências, no entanto, acho que talvez a gente não leve isso muito a sério na prática. Eu acho que agora deveria estar tendo iniciativas de passar essa informação, fazer informações básicas, e um alerta. Olha, você está no momento que vai entrar numa crise, poupem, porque, na verdade, a poupança é um valor em baixa no Brasil. Poupança para os tempos difíceis é quase como quase como um palavrão, você falar em poupança, etc. E agora a gente vai precisar. Assim, você está dando um ganho extraordinário para as pessoas em 3 meses, e como você disse, provavelmente não vai ter recursos para continuar. E esse vai ser o problema. Como é que a gente parte de um programa mais universal para um programa focalizado? Exatamente. Eu acho que é essa transição para depois de ir para a reconstrução, né? Agora, a outra discussão que surge em paralelo é a questão do distanciamento social, né? Quer dizer, é uma solução encontrada, não é a solução, talvez é o único instrumento que se tem para que as pessoas não adoeçam ao mesmo tempo e isso pressionar os leitos de hospitais, que aí se discute que não tem respirador para todo mundo, etc. Tudo bem, isso é uma solução, vamos dizer assim, talvez até importada do primeiro mundo, porque as condições de vida são muito melhores, ou as ofertas de serviço de saúde talvez seja melhor do que a do Brasil. Mas isso me remete com um problema da sua pesquisa que você divulgou ontem, dia 8 de abril, na Fundação Getúlio Vargas. O perfil dos idosos no Brasil. Ali você coloca um número, quer dizer, você fez uma avaliação de 2012 a 2018, usando a PNAD contínua, e aí você tem que 10% da população brasileira é idosa, talvez aí na faixa de 20 milhões de pessoas. E o que me achou, quer dizer, um número interessante, mas é que grande parte eles são chefes de famílias, né? Eles são referência na família. Então,
certamente esses idosos devem viver em família com filhos e netos, tudo junto, né? Principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste. Principalmente no E aí a Nordeste. minha preocupação é como é que você estimula o isolamento social, que isso vale muito para a classe média, classe alta, mas também, se você pensar os aglomerados subnormais, né, que são as favelas, as grandes concentrações de habitações, tudo próximo uma da outra, com idosos convivendo com filhos e netos, o isolamento social se torna aí algo muito mais complexo, né, Marcelo? Não, exatamente. Quer dizer, os idosos são, vamos dizer, tem uma taxa de letalidade em relação a 10 a 19 anos, 80 ou mais, é 75 vezes mais, ou em relação a 50, 59 anos, a taxa de letalidade de quem tem 80 ou mais é 13 vezes maior, é muito maior. Então, proteger os idosos é absolutamente importante. E no Brasil a gente não tem essa tradição de, vamos dizer, de instituições, de asilos, etc. Não faz parte da nossa cultura. Então, na pesquisa, a gente basicamente, quer dizer, tem uma notícia tranquilizadora, que é o seguinte: os idosos estão relativamente bem situados na distribuição de renda. Entre os 5% mais pobres, eles são 17%, são idosos. Dos 5% mais pobres, é 1,6%. Dos mais ricos é 17%, dos mais pobres, 1,6%. E é uma coisa que acontece no mundo como um todo. Países ricos são países que têm uma população idosa, porque a expectativa de vida é maior, a fertilidade é menor, esse efeito demográfico, só que no Brasil é mais forte isso. Então, isso, de alguma forma, vai proteger aquelas razões que levam muito à reforma da Previdência, agora jogam a favor, no sentido que ajudam a proteger os idosos. Agora, um problema dos idosos é que os idosos têm uma escolaridade baixa. Como o Brasil tinha um sistema escolar muito ruim há 50 anos atrás, ainda é muito ruim, mas melhorou muito a cobertura. Os idosos têm 3 anos e meio de estudos menos do que a população média. Então, em pensar em ações de isolamento social, esse grupo também tem uma taxa de inclusão digital, de exclusão digital, 2 vezes maior do que a média. Então, você não pode pensar numa tecnologia vai resolver. Nesse grupo, a gente tem que ser mais cuidadoso. Não é recurso financeiro, não é tão importante, mas é instrução, educação e esse cuidado. Quer dizer, uma coisa que a gente viu, até tem um dado preocupante, eu sei que o Ceará está sofrendo muito, assim como no Rio e São Paulo, que é um pouco, quer dizer, o Ceará eu acompanhei todo esse processo de formação de hub, para atração de voos, etc., uma ação fantástica que, nesse momento, acaba trazendo contágio, acaba jogando contra. Agora, os idosos, ele tem 2 companhias importantes dos idosos. Os idosos estão em lugares, em zonas turísticas, de alguma forma, eles estão mais presentes. Se pegar aqui no Rio de Janeiro, os lugares com maior proporção de idosos é Copacabana, Flamengo, Ipanema e Leblon. São lugares que têm uma renda alta e são turísticos. Até você tem estruturas turísticas que estão em condições ociosas agora que poderiam ser utilizadas. Eu só acho que na prática envolve fatores culturais, etc. E eu acho que talvez a gente deveria estar experimentando isso. De alguma forma, eu acho que a gente discute se é vertical, se é horizontal, como você falou, sem base. A gente poderia estar tentando usar essa estrutura federativa e tentar fazer num estado ou numa comunidade uma situação diferente, ver como é que funciona, avalia rápido, mas eu acho que essa questão do idoso, e no Nordeste, quer dizer, os idosos estão muito presentes no Sul e no Sudeste, pouco presentes no Norte e no Centro-Oeste, mas são relativamente numerosos no Nordeste. Me preocupa muito, porque a crise ela tem esse aspecto, essa crise de saúde, ela começou pelos países ricos, que fora a China, ela transmitiu os países ricos. Quando ela chegar no Brasil mesmo, nesse país cheio de desigualdade, cheio de problemas, isso me preocupa muito. Eu acho que a gente ainda não fez esse teste e eu acho que a gente precisa ter muita clareza e cuidado com os idosos. Um dado de uma pesquisa que a gente ainda vai lançar, a gente mostra que no Nordeste
é a maior taxa de convivência geracional dentro dos domicílios. É uma questão cultural, né? São famílias grandes, os idosos compartilham, etc. Então, aí, essa questão de isolamento social vai ser ainda mais relevante. E por conta também, Marcelo, do BPC e da própria aposentadoria, né? Aposentadoria rural. Então, isso, como a renda é baixa, agrega as pessoas em torno disso. Os idosos no Brasil têm uma renda relativamente alta em função desses programas. Ela é relativamente homogênea, tem pouca desigualdade entre os idosos, então isso facilita. É uma renda estável, ela não oscila muito. O idoso entra pouco na pobreza e sai, e quando cai na pobreza, ele sai com velocidade. É um pessoal visível aos olhos do Estado por conta desses programas. Então, quer dizer, eu acho que até do ponto de vista, vamos dizer, estrutural de plataformas, o idoso no Brasil ele está relativamente, que é o grupo que tem que ser mais protegido no curto prazo, ele está relativamente bem situado. As periferias que você mencionou e as favelas, os aglomerados subnormais, em geral, têm um perfil mais de juventude. Isso ameniza um pouco os efeitos. Assim, vendo aqui, por exemplo, a Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, é um dos lugares que tem menos idosos. Está tendo pandemia, teve 2 mortes lá nos últimos dias, lá, quer dizer, não são, são vulneráveis também, mas não tem uma população idosa, tão grande. Eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um convite para quem quiser acessar o site da pesquisa, é um site público que permite dizer um pouco a ideia é que somos todos gestores públicos nessa época de pandemia, etc. Então, ajudar no cotidiano um pouco, pensar um pouco como é que a gente protege os nossos idosos queridos, parentes ou amigos. Né? Tá. Deixa para finalizar aqui, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, eu sei que a gente poderia aqui conversar muito, mas a gente ter um vídeo não muito longo ajuda as pessoas a incentivarem a ver e assistir o nosso programa. Uma questão importante que eu acho que eu queria ter uma reflexão tua, passado toda essa travessia, todos esses problemas, eu imagino que a gestão pública nos estados, no governo federal, ela vai mudar. E particularmente a gestão pública de políticas sociais. Você acha que essa mudança vai ser necessária em que direção? Eu acho que, quer dizer, como você já falou, eu acho que no Brasil a gente não tem o hábito de avaliar políticas, a gente até monitora muitas políticas, a gente não avalia. A gente não, apesar de termos o cadastro único, o Bolsa Família, a gente não usa bem essas plataformas, o próprio exemplo da biometria, desse número social que seria fundamental no momento desse, a gente acaba não levando muito a sério isso. Então, eu acho que, em cima dos efeitos da crise, a gente vai ter que refletir muito o que a gente pode fazer diferente. Não acho, como eu disse, que seja direção, seja então vamos gerar um benefício para todo brasileiro, etc. Nossa carga tributária já é grande, a gente já está com uma situação fiscal complexa, focalizar será preciso, agora avaliar também. E essa segunda parte a gente não tem feito. Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação. Acho que a gente cobriu aqui um bom número de questões. E FGV Social, qual é a agenda de vocês que vocês estão pesquisando para frente? O que é que vocês vão procurar mergulhar em termos de entendimento dessa crise? Qual é a agenda de vocês que vocês estão pensando? Quer dizer, uma coisa que a gente está fazendo, que a gente fez ontem, é disponibilizar bases de dados públicas para as pessoas poderem, governos e pessoas físicas mesmo poderem. Então, essa questão do idoso, o desenho da própria rede de proteção aos informais, tentar torná-los mais visíveis ao olhar das políticas públicas feitas não só pelos governos, mas pela própria sociedade. Nossa agenda mais importante é a agenda de pobreza e desigualdade. Então, é isso que a gente vai estar fazendo, processando os dados rapidamente, que eu acho também esse momento onde que talvez mais importante do que fazer projeções seja você captar dados desse mundo novo que vai sendo revelado e reagir a eles em tempo real. Então, acho que Deixa eu só mais um por ponto. favor. Mais um ponto. Você acha que as relações de trabalho vão mudar agora com essa parada
obrigatória, essa quarentena obrigatória, isso até antecipa uma relação de trabalho mais digital, mais trabalho home office. Você acha que o Brasil vai sair diferente também nessa tradição? Vai como saiu da própria crise. Quer dizer, o Brasil viveu um boom trabalhista bem longo, até 2014, entrou numa crise, a crise você acabou saindo, quer dizer, o grande símbolo era o emprego formal, o emprego com carteira da ascensão social. Nos últimos anos, a própria crise de desemprego acabou levando a gente para um processo de uberização, etc., com uma certa precarização e com aumento de quantidade, quer dizer, caiu a qualidade em troca de melhor quantidade. E agora eu acho que essa crise vai gerar um novo desafio para todos nós, né? Não é uma crise do agente econômico, é de todos nós, de uma maneira particular. Eu acho que a gente vai aprender a dar aula pela internet, a receber pessoas em reuniões como essa que a gente está fazendo. Então, acho que a gente tem que tirar, eu acho que vai mudar bastante e acho que a gente tem que estar atento, porque acho que o Brasil ele é um pouco atrasado nesse processo e eu acho que essa crise vai forçar a gente a dar um salto em termos de um salto no tempo, né? Marcelo, muito obrigado. E assim que passar essa confusão toda, lhe aguardo aqui em Fortaleza para a gente continuar essa agenda. Inclusive você, como você falou, desde a década de 90 que você vem muito ao Ceará e tem nos ajudado muito aqui a desenhar as políticas sociais, especialmente o Crédito Amigo, é uma política que hoje o Banco do Nordeste exporta tecnologia para vários países da América Latina e você foi um dos grandes pensadores no desenho desse programa. E obrigado, Marcelo. Obrigado. Então, até a próxima, a gente possa conversar novamente e você puder vir aqui ao Ceará.